Desculpa a demora de hoje, nós tivemos problemas técnicos, tá? Mas, em compensação, nós vamos mudar um pouco o nosso cronograma de hoje. Nós hoje temos aqui a presença do Paulo Neto, que é o nosso palestrante convidado nesse mês de aniversário da CEIU. O Paulo, ele é um mineiro, é um pesquisador, um palestrante espírita, bem conhecido no movimento, e vai nos brindar dentro da nossa temática do nosso curso sobre reencarnação na Bíblia. Então vai casar direitinho para nós complementarmos tudo que nós vimos até agora, das crianças que lembram de vidas passadas, daqueles casos em várias culturas, em vários tempos, na história humana, complementar o que vocês leram lá no capítulo 4 e 5, que eu pedi para vocês no último encontro, né? Que eu sei que todo mundo leu, né? Que ótimo. Então, só vai acrescentar informações para vocês, tá? Vocês vão poder fazer perguntas, né, no momento que ele der abertura para isso, tá? Esperem daí o microfone para o pessoal de casa escutar também a pergunta de vocês, tá? E no próximo encontro nós vamos fazer daí aquele geral que nós iríamos fazer, tá? De perguntas de tudo que nós vimos até então, para entrar numa nova temática depois, que nós vamos entrar sobre perispírito, tá? Que vai começar com casos que a Kátia Freiner vai trazer para a gente sobre experiências de quase morte, tá? Então hoje nós temos essa grata satisfação, então vamos aproveitar bastante, aproveitar essa temática que o Paulo ele aborda vários assuntos. Ele tem um site, né, Paulo? Até se quiser depois passar o site para o pessoal, tá? Onde ele dispõe de todo o conteúdo, todas as pesquisas das palestras, dos livros. Ele tem livros publicados sobre assuntos diversos na área de pesquisa, estão disponíveis para qualquer um que queira lá baixar e consultar e pesquisar e usufruir daquilo, tá? Então vamos só fechar nossos olhos para uma pequena oração inicial, relaxando o corpo, a mente, pedindo para a espiritualidade, boa amiga aqui presente, que possa estar junto de cada um de nós, abrindo nossas mentes e corações para as informações que o Paulo vai nos brindar, que o nosso palestrante seja iluminado, intuído, a falar aquilo que cada um de nós necessita para o nosso engrandecimento, para termos forças no combate do dia a dia, na reforma que todos necessitamos dentro de nós. Em Teu nome, Senhor, da espiritualidade, boa amiga aqui presente, damos aberto as primeiras etapas de hoje, do nosso curso, que assim seja. Paulo, bem-vindo. Fica a palavra para o senhor. Hein? Ok, obrigado. Boa tarde, gente. Sempre toda palestra a gente faz a nossa oração particular, né? Levando o nosso pensamento a Jesus, pedindo que possa nos assistir através do mentor da casa, os trabalhadores do estudo, né? Que a gente possa fazer um bom proveito da tarde de hoje do nosso estudo. Então, nosso tema é reencarnação na Bíblia. Obviamente, não é? Para quem acredita, porque tem olhos de ver, porque tem pessoas que não enxergam de jeito nenhum. E por mais que para nós fica claro, para as outras pessoas não fica, né? Mas a gente vai tentar mostrar para vocês, vamos compartilhar com vocês essa clareza, tá? Espero que no final a gente possa chegar num denominador comum. Bom, essa frase é uma frase que nós já vimos aí no meio espírita, e muitas pessoas dão essa frase como se fosse de Kardec. Mas, na verdade, não é de Kardec. A gente não sabe de quem. Ela surgiu no movimento espírita e está colocada no túmulo de Kardec. Representa o pensamento de Kardec? Claro, óbvio. Representa o pensamento de Kardec. Mas ele não foi o autor. E também não sabemos quem foi. Ficou claro? Porque muita gente vê a frase e põe na Kardec embaixo, né? Quer dizer, dá a impressão que é a frase de Kardec, mas não é de Kardec. Isso. Cabelinho de anjo. Uma das coisas fantásticas que a gente, pelo menos que eu acho em Kardec, que ele não tem preocupação de converter quem quer que seja. Nem de, vocês têm que se tornar espírita, não tem, né? Nunca preocupou com isso. Então, veja bem, o espiritismo se dirige aos que não creem, que duvidam. E não aos que têm fé e a quem essa fé é suficiente.
Ele não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar as nossas. E nisso é consequente com os princípios de tolerância e de liberdade de consciência que professa. Veja bem, se eu quero a liberdade de seguir a religião que eu quero, então eu tenho que dar o direito ao outro. Acabou. Né? E se a pessoa está bem numa religião, que fique lá. É preferir ela bem numa do que mal na minha. Tá certo? Não tem. E Deus lá vai ficar nos separando por religião? Esse tempo já passou. Né? A nossa compreensão de Deus, com certeza, é um pouco modificada para entender que Deus não nos separa por religião. Então, por que não vamos ficar aqui separando por religião? Ok? Revista Espírita, do ano de 1862. A reencarnação não é, pois, uma opinião. Essa é a opinião de Kardec, tá? Um sistema, como uma opinião política ou social, que se pode adotar ou recusar-se. É um fato ou não é. Ou seja, ela existe ou não existe. Né? Se é um fato, é inútil não ser do gosto de todo mundo. Quer dizer, se existe, se gostar ou não, faz a mínima diferença. Né? Não importa. Tudo que se disser não impedirá de ser um fato. Ok? Então, quando a gente fala de reencarnação, nós estamos falando da reencarnação como um fenômeno natural. Não estou falando de assunto teológico. Não estou falando de teologia. Teologia é outra coisa. É um fato que a gente vai dentro dessa ótica que nós temos que trabalhar. Essa frase eu achei interessante, porque me mostrou um outro lado, que eu não conhecia. Há duas maneiras de ser enganado. Uma é acreditar no que não é verdade. Essa todos nós sabemos. A outra é se recusar a acreditar no que é verdade. Deu para entender? E é por causa da reencarnação. Então, o cara não quiser acreditar, não podemos fazer nada. Mas que ela existe, ela existe. E você vai reencarnar, vai. Né? Quer queira ou não, quer goste ou não. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Portanto, ou seja, para nós espíritas, o fato da reencarnação estar na Bíblia ou não faz a menor diferença. Porque nós entendemos como fenômeno natural. Ok? Então, nós não buscamos fundamento teológico nenhum. Para a reencarnação, nós acreditamos porque está na Bíblia. Né? Nós vamos mostrar que está. Né? Mas por que nós temos a preocupação de mostrar que está na Bíblia ou não? É porque muitas pessoas combatem a reencarnação falando, não está na Bíblia, não existe. Então, não é por nós. Ok? É por essas pessoas que ficam atacando a doutrina, principalmente na questão da reencarnação, falar, a reencarnação não está na Bíblia, então não existe. Vocês estão acreditando em coisa que não está na Bíblia. Nós vamos mostrar que está. Né? A te se perguntar, a origem da crença dos espíritos na reencarnação seria pelo fato dela ter vindo dos espíritos, ou seja, nós acreditamos na reencarnação porque os espíritos passaram essa ideia? Kardec de novo. Revista Espírita. Se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, ou seja, da reencarnação, não foi somente porque ela nos veio dos espíritos. Não foi só porque veio dos espíritos. Mas porque nos pareceu a mais lógica. E que só ela resolve as questões até agora insolúveis. Então, a reencarnação, nós conseguimos entender por que uma pessoa nasce aleijada. Por que uma nasce rica e outra nasce pobre. Por que uma nasce com inteligência extraordinária e outra parece que não tem nenhuma. Né? Nós entendemos isso tudo de uma forma tranquila, sem ferir um senso de justiça, que é o mais importante. Né? Ou aquela ideia que Deus gosta desse, não gosta do resto. Né? Ok? Então, essas questões insolúveis, o Espiritismo, ou a crença na reencarnação, resolve tranquilamente. O Kardec continua lá. Se viesse de um simples mortal, nós adotaríamos do mesmo modo. Então ele está falando, não importa a origem, ela tem lógica, então se viesse de um simples mortal, a pessoa comum aceitava. Né? E não hesitaríamos antes em renunciar às nossas próprias ideias. Não hesitaríamos antes em renunciar às nossas próprias ideias. Este é o grande problema nosso. Ou da grande maioria. Não queremos renunciar às nossas ideias para aceitar as outras. E nós temos a mente normalmente fechada. Então, o que eu aprendi, que meu pai ensinou, que o outro me ensinou, então você tem como verdade e não aceita nada. Você não enxerga a verdade na sua frente.
Então, para a gente aprender algo novo, você tem que desconstruir o que você sabe, porque senão você não vai aprender. Pode ser que o novo vai confirmar o que você já sabe. Ótimo. Mas também pode derrubar tudo. E você tem que estar pronto para aceitar esse novo, porque senão... né? Do momento em que um erro é demonstrado, o amor próprio tem mais a perder do que a ganhar, obstinando-se numa ideia falsa. Então, se eu demonstrei que uma coisa é errada e se eu fico insistindo, isso é orgulho puro. Você só tem a perder se ficar mantendo com essa ideia. Então, se você provou que aquela ideia é verdadeira, então, o que o bom senso pede? Que a gente mude de ideia. Ok? Do mesmo modo, teríamos repelido, embora vindo dos espíritos, se ela nos parecesse contrária à razão, como repelimos muitas outras. Então, Kardec, o primeiro ponto que fez ele aceitar a reencarnação foi a lógica. Então, ele diz, se não tivesse lógica, eu não ia aceitar. Pode vir de quem for, que eu não estou nem aí. Não aceito. E essa é a proposta que ele traz para nós. Ou seja, se não tiver lógica, não aceita. Você vai só aceitar ou pensar em estudar a hipótese ser verdadeira, algo que tem lógica. Se não tiver, você não precisa nem perder tempo, não. Não tem lógica, pode jogar fora. Ficou claro? Porque sabemos, por experiência, que não é preciso aceitar cegamente tudo que vem de sua parte. Ou seja, de sua parte de quem? Dos espíritos. Então, hoje, infelizmente, aí eu posso falar do movimento espírita, que tem pessoas que aceitam de... não veio do espírito tal, eu aceito. Não é assim, não foi isso que Kardec nos falou. Não importa qual espírito que passou a mensagem, nem qual médium. Ok? Porque todos os médios estão sujeitos a obsessões. Todos. Não sobra ninguém. Então, num momento de fraqueza, ele pode captar um pensamento equivocado e passar, e porque ele veio de fulano, todo mundo está aceitando. Deu para entender? Então, nós temos que tomar cuidado. Lógica na frente. Ok? Então, vamos lá. Aqui é só destacando a frase, né? O amor próprio tem mais a perder do que a ganhar, obstinando-se numa ideia falsa. Então, veja bem que interessante. E nós vamos reconhecer, claro, que a palavra reencarnação não tem na Bíblia. Se você procurar reencarnação, você não vai achar. Ok? Mas, de igual modo, a palavra trindade também não tem, e o pessoal acredita. Interessante, né? Fala que não acredita na reencarnação porque a palavra reencarnação não está na Bíblia, mas acredita na trindade que a palavra também não está na Bíblia. Então, peraí, vocês resolvam para mim o que vocês querem, para eu poder definir. Né? Agora, o que é mais curioso, que é mais fácil eu mostrar para vocês que tem reencarnação na Bíblia do que a trindade. Deu para entender? Então, vamos lá. Tem dois passos, duas passagens, que são tomadas como base para a trindade. Uma é Mateus 28, 19. Então diz lá. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Só que o que acontece é o seguinte. Alguns estudiosos nos passam a informação de que esse trecho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um acréscimo. Ou seja, tem textos mais antigos, não tem essa passagem, não. Esse texto, não. Então, o texto antigo seria, ide, portanto, fazer discípulo em todas as nações. Pronto, morri Bahia. Foi acrescentado por quê? Porque em função de um concílio que começou a provar a questão da trindade, então precisou-se ajustar os textos bíblicos a esse conceito ou esse dogma que foi criado. Ficou claro? E como a maioria da gente não tem essa preocupação de sair procurando, né, pesquisando as fontes, a gente passa, não, está lá. Né? Mesmo assim, fala Pai, Filho e Espírito Santo, mas não está falando também os três são um só, não. Citou os três nomes. Mas e daí? Os três nomes só é pouca coisa. Pode, né? Ok? E outra passagem é assim, porque há três que é testemunho. Aí, entre parênteses, normalmente quando tem entre parênteses num texto bíblico é glosa, é uma coisa que foi acrescentada. No céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E três são um só. Há três que testemunham na terra. O Espírito, a água, o sangue, esses três são um. Então, o texto, a versão original, não tem essa parte em vermelho. Porque há três que é testemunha. O Espírito, a água, o sangue, e os três são só. Mas o que são só? O Espírito, a água e o sangue, não?
Perceberam a diferença? Então a versão original do texto de João é essa aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Isso. Vamos pegar Marcos, nesse mesmo episódio, o que é que Marcos fala? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não fecha com a primeira parte do texto de Mateus, não? Deu para entender ou não? A parte em preto. Então, o que nós falamos? Que a parte colorida foi um acréscimo. Não fica claro? Não fica evidente? Até mesmo considerando que os estudiosos dizem o seguinte, que Mateus usou o texto de Marcos como base. Então aí fica mais evidente que foi um acréscimo posterior. Ficou claro? Só que tem um negócio interessante nessa trindade. Porque outras culturas também acreditam em trindade, né? Nós temos os egípcios que acreditam na trindade, os hinduístas acreditam. Só que essas trindades, principalmente a cristã, ela não fecha com o conceito de trindade das trindades antigas. Porque a trindade antiga era o quê? Era uma família. Pai, mãe e filho. E a cristã, o que é? Alguém pode me explicar? Não tem. Deu para entender? Nós copiou errado, porque não é por aí. Pegou a ideia errada. Então, só para mostrar que a coisa não tem muito sentido, não tem lógica, né? Vamos lá. Nós sabemos, ou historicamente, né, pelo menos até certo ponto também, que é muito duvidoso, que os hebreus ficaram como escravos no Egito por volta aí de uns 430 anos. Ok? Esse período dá em volta de 12 a 14 gerações. Né? Então vamos imaginar, um povo subjugando o outro, que ficou, vamos pôr 12 gerações, né? 12 gerações ali, né? Será que lá na frente, a 13ª geração, tinha toda a cultura do primeiro que chegou lá atrás? Nem com muito esforço. Deu para entender? Então, fatalmente, os judeus, os hebreus, absorveram toda a cultura dos egípcios, ou toda ou quase toda, para não ser, né? Concorda? Então, não tem como. E aí, o que nós vamos encontrar nos egípcios? A ideia da reencarnação. Num papiro de Hunefer, acha essa aí. Ó, a verdade manifesta-se pelas encarnações. Então, com certeza, os judeus tinham que ter essa ideia também. Ok? É isso que a gente está querendo passar. Mas se a gente pegar a obra História dos Hebreus, do historiador Flávio José, que viveu do ano de 37 a 103 depois de Cristo. Então, pertinho mesmo, né, da época de Jesus. E nesse livro História dos Hebreus, ele fala de 3 classes, ou 3 seitas que existiam lá no judaísmo da época dele. Inclusive, pelo menos 2 delas são citadas nominalmente no Evangelho. Seriam os essênios, os saduceus e os fariseus. Então, vamos pegar... E o Flávio José era fariseu. E já adiantando, Nicodemos era fariseu. Tá? Nós vamos falar de Nicodemos. Então, ele traz aqui... Nós tiramos aqui um trecho do que ele fala dos fariseus, só para vocês verem como é que a coisa é interessante. Então, ele está falando, Flávio José, que os fariseus, eles julgam que as almas são imortais, que estão julgadas em um outro mundo e recompensadas ou castigadas segundo foram nestes viciosas ou virtuosas. Então tem um castigo, né? Que umas são eternamente retidas prisioneiras nesta outra vida, umas ficam presas lá, e o que acontece com as outras? Retornam a esta. Essa o quê? Vida. Isso não é reencarnação, não? Obviamente que o conceito aqui de reencarnação é um pouco diferente do nosso, né? Porque o prêmio é voltar para a Terra, né? Aqui o prêmio é voltar para a Terra. O castigo é ficar preso lá, né? E já vi que nesse prêmio não é muito bom, né? Então, nós estamos preferindo ficar lá do que vir para cá, né? Mas, de certa forma, não deixa de ser o conceito de reencarnação,
Né? Então fala assim, que os judeus não acreditavam na reencarnação. Não tem sentido. Nós podemos até falar assim, que eles acreditavam não da forma que nós entendemos, tudo bem. E de repente podia até falar assim, que não era para todo mundo. Ótimo, tudo bem. Até aí tudo bem. Mas falar que não acreditavam, é que não tem base. E aqui nós estamos falando de um historiador judeu. Então não tem como questionar. Não é um texto espírita que está defendendo a tese. Então, ok? Então agora vamos ver o que a gente pode encontrar na Bíblia aqui. Vamos lá. Óbvio que a ideia da reencarnação ela não está isolada, né? Tem outras coisas que são juntas, né, com a ideia de reencarnação, como o caso da persistência. Ou seja, não tiver persistência, não tem reencarnação. A lei de causa e efeito está intimamente ligada, né, à reencarnação e a lei do progresso, obviamente. Ok? Então nós vamos tentar ver se a gente encontra esses três conceitos dentro da Bíblia, porque se não tiver, já fica difícil para sustentar a questão da reencarnação na Bíblia. Ok? Então a ideia nossa é essa. Persistência. Jesus respondendo disse o seguinte, eu garanto a vocês, antes de Abraão existisse eu sou. Ou seja, antes da existência de Abraão eu já existia. Isso é persistência ou não? João de novo e Jesus. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, como a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Opa! Então Jesus antecede a criação do mundo como ser existente. Preexistência. Ok? Em Efésios, que é a carta de Paulo, diz assim: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a sua bênção espiritual no céu em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo, para que sejamos santos e sem defeito diante dele no amor. Tem como você escolher uma coisa que não existe? Tem? Eu só escolho uma coisa que existe. Se eu me escolheu antes do mundo ser criado, então significa que eu também vivia antes do mundo ser criado. Para poder me escolher. Faz sentido? Tô doido não, né, gente? Eu quero escrever. Lei de ação e reação, lei de causa e efeito, né? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. De acordo com o que você fez, você terá a recompensa. De novo, Jesus diz lá, se não me engano foi para Pedro. Pedro, guarde a tua espada, ou embanhe a tua espada, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Isso não é lei de causa e efeito? Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isso não é lei de causa e efeito? Ele curou um doente que estava acamado. A gente não sabe se era de nascença ou não, o texto não fica muito claro. Mas curou esse doente. E Jesus encontra com ele de novo no templo. Né? E aí ele fala para essa pessoa que foi curada só: você ficou curado. Não peques de novo, para que não lhe aconteça alguma coisa pior. Epa. Significa que o quê? Que a doença dele, bem entre aspas, tá, gente? É um castigo por alguma coisa de errado que ele fez lá para trás. Ficou claro? Se você pecar de novo, vai vir pior, meu. Não fica claro isso aí? Então é lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Né? E aqui, que eu até já tinha falado, né? Quem comete o pecado é escravo do pecado. Fica claro então, gente? Porque sem isso a gente pode montar toda uma construção e o cara derruba por causa disso. Né? Então nós temos que cercar tudo quanto é lado. Lei do progresso. Jesus vem e diz assim: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Se nós, seres humanos, não temos condições de chegar a essa perfeição relativa, é óbvio que não podemos ser perfeitos igual a Deus, mas relativa, então Jesus nos enganou. Se tem jeito, tem um progresso para a gente chegar lá. Porque do jeito que está, não chega não. Tá certo? Vamos ter que passar por várias fases para chegar lá. Então, intimamente está ligado que é uma possibilidade de progresso futuro. Fica claro? E aí, Paulo, a meta é
que todos juntos nos encontremos unidos na mesma fé e no mesmo conhecimento do Filho de Deus, para chegarmos a ser o homem perfeito que, na maturidade do seu desenvolvimento, é a plenitude do Cristo. Vamos ler só o que está em vermelho. A meta é chegarmos a ser o homem perfeito na plenitude do Cristo. Fechou? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo e modelo que Deus oferece à humanidade para servir de exemplo? Resposta: vede Jesus. Fecha. Esse é o famoso diálogo de Jesus com Nicodemos. Que eu já adiantei que ele era fariseu. Ele foi ter com Jesus de noite, né? Porque ele, como representante lá do Sinédrio, né, ficou meio sem jeito de encontrar com Jesus de dia, né, e todo mundo falar, então ele foi de noite. Então, narra, deixa eu ver, texto de João. Então, narra João lá o seguinte, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Qual a ideia que vocês têm de nascer de novo? Não está intimamente ligado com a reencarnação? A reencarnação é nascer de novo. Agora vamos ver o que Nicodemos vai na sequência e pergunta a Jesus. Ele diz assim, ó: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Então entendeu que ele estava falando de reencarnação. Ele só não entendia qual o processo. Deu para entender? E esse texto eles usam muito para falar do batismo, né, como é que fala? Do nascimento espiritual, não sei o que tem. E alguns textos bistas podem procurar, em vez de nascer de novo, está nascer do alto. Porque é uma das traduções que pode se dar a palavra que usa aqui, que anotem, você pode traduzir por do alto, mas dentro do contexto, principalmente dentro do que Nicodemos fará na sequência, só pode significar mesmo de novo. Senão não tem sentido o que ele está falando aqui. Deu para entender ou não? Então, se a gente colocar do alto, então isso aqui que Nicodemos falou não tem sentido dentro do texto. Né? Jesus respondeu: em verdade, eu te digo. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Reencarnação é coisa celeste ou coisa terrestre? Principais pontos. Se alguém não nascer de novo, ideia da reencarnação, fica claro. Como pode um homem nascer sendo velho? Então, para o final dessa fala de Nicodemos, nós percebemos que ele entendeu que Jesus estava falando de reencarnação, só ele não entendeu como que processava a reencarnação. É isso que o texto dá a entender. Se alguém não nascer da água e do Espírito, está vendo? Batismo. Não é isso que vamos falar? Tem nada a ver com batismo. Porque a água é o símbolo da matéria. Nós estamos numa crise brava de água, então. Se acabar a água no mundo, uma hipótese absurda, claro, vai haver vida? Tudo morre. O reino vegetal morre, o reino animal morre e nós vamos atrás. Então, sem água, não tem vida. Nós literalmente nascemos da água, né? Não é? Então, essa que é a ideia. A água dá origem à vida material. Né? Ok, então? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, é uma clara separação.
a matéria é uma coisa e o espírito é outra. Nós, seres humanos, proporcionamos na criação a matéria do ser que cria. Deus coloca naquela matéria que nós criamos o espírito. Cada coisa vem no lugar. Nós não colocamos no corpo que nasceu, na criança, o nosso espírito, uma parte do nosso espírito, um pedacinho, sei lá. Né? Então esse espírito vem de Deus, não é a parte nossa na criação. O caso do cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Jesus respondeu: Não foi ele que pecou, nem seus pais, mas ele é cego para que nele se manifestem as obras de... Pergunto: quando é que um cego de nascença vai pecar? A não ser numa vida anterior. Sentido? Ele é cego de nascença. No caso, Jesus, não foi ele. O pai pode vir ter um filho com uma certa deformidade em função de compromisso com a justiça divina. Pode, também. O filho pode até vir cego, sem ter que pagar nada, mas o pai e a mãe têm que pagar. Deu para entender? Tem essa hipótese também. Mas no caso, Jesus, não foi ele nem os pais, nenhum dos dois. Ele veio para que se manifestasse as obras de Deus. Então, aquele cego veio em missão, para que fosse curado por Jesus, para que abrisse os olhos dos que te enxergavam. Deu para entender? Abriu os olhos dos que enxergavam. Ele veio com missão. Eu sabia que ele... Entendeu? Tranquilo. Né? Então, corre isso aí. E a questão de um pagar pelos erros dos outros, então, vou aferir esse princípio de Deuteronômio 24:16, que fala: não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Ninguém paga por erro dos outros. Então, se Adão e Eva pecou, problema deles. Não tem nada a ver com essa história. Sinto muito. Ainda mais comer uma maçã, gente, pelo amor de Deus. Juízo. Uma coisa que nós temos que buscar, muitas vezes, é o seguinte. Um termo hoje, mesmo em português, tá? Um termo hoje pode ter um significado totalmente diferente do que há 20 anos atrás. Quando você pega um texto de uma outra língua, a coisa pode ser pior ainda. Tá? Então, muitas vezes, você tem que buscar entender o termo de acordo com a mentalidade de quem escreveu. E aí que é a dificuldade nossa. É muito difícil fazer isso. Né? Então, você tem que entender da cultura. Então, a questão da ressurreição, nós vamos ter que buscar entender quais as ideias que eles tinham a respeito da palavra reencarnação. Desculpa, ressurreição. Ok? Em termos de dicionário, então, é feito de ressurgir, ressuscitar, ressurgência. Na doutrina cristã, o ressurgir para uma nova vida definitiva, distinta e, de certa medida, após a existência terrestre. E que, a partir da ressurreição de Cristo, aguarda todos os fiéis cristãos. Então, significa que o quê? Que quem morreu antes de Cristo não vai ressuscitar? A partir da ressurreição de Cristo, aguarda todos os cristãos. Olha, antes de Cristo não tinha cristianismo. Né? Então, ninguém vai ressuscitar. Antes de Cristo, ninguém vai ressuscitar. É a loucura que aparece nos textos. Não tem sentido. Ou Deus, desculpa a expressão, ou salva todo mundo, ou não salva ninguém. Não tem meio caminho com ele. Não tem meio termo. E essas coisas que a gente faz de divisão são coisas humanas, tá? Por favor. Então vamos buscar ver, dentro dos textos da Bíblia, as ideias que eles tinham atrás do termo ressurreição, tá? Para saber se tem sentido o que nós estamos falando. Então, um dos entendimentos seria a alma voltar à vida espiritual. Ressurgiu no mundo espiritual. Morreu, ressurgiu no mundo espiritual. Então, ressuscitou. O outro é voltar a volta de uma alma influenciando uma pessoa viva. Seria o caso dos espíritos vindo, usando um médium e trabalhar. Então, dentro do conceito desse, seria uma outra possibilidade também. Voltar a viver no mesmo corpo. O caso de Lázaro, a filha de Jairo. Né? E, finalmente, voltar a viver um novo corpo. Nós vamos encontrar esses 4 significados dentro dos textos bíblicos. Ok? É o que nós vamos tentar ver agora. Voltar à vida espiritual.
Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus. Quando tem o colchete e os pontinhos que o texto segue, para a gente ficar perdendo tempo lendo demais, a gente corta. Quando ouviram que ele estava vivo e foram vistos por ela, não quiseram acreditar. É claro, porque eles não queriam acreditar, porque era a mulher que estava falando, tá, gente? Se fosse homens, acreditar. Mulher falando, não acredita, não. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com sua aparência, enquanto estavam a caminho do campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros, porque não acreditaram nem mesmo nesse. Nem, isso aqui, no caso, nem nos homens acreditaram, né? Jesus apareceu aos discípulos, aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Então, essa aparição de Jesus aqui é a aparição espiritual. Só que eles querem dar uma conotação de uma aparição física, porque ninguém sabe o que foi feito do corpo dele. Mas o fato de não ter encontrado o corpo dele não prova que ele veio fisicamente falando. Por quê? Porque simplesmente eles poderiam ter tirado o corpo dele daquele lugar que ele foi depositado, que foi temporariamente, para o outro lugar definitivo. Chegaram, não encontraram o corpo, mas ele estava no lugar definitivo. Deu para entender ou não? Então o fato de sumir o corpo não prova nada. Né? E depois tem... Não sei se eu falo aqui, mas espera aí, deixa eu ver. Mas é só adiantar, mesmo se lá na frente fala, eu não tenho problema. Jesus diz o seguinte, ó, o espírito que dá vida, a carne de nada serve. Ora, se a carne de nada serve, por que eu vou ressuscitar na carne? Deu para entender? Então, vamos supor, nós vamos para o céu e nós sabemos que Deus é espírito. Não é? E Deus é espírito e nós todos em carne lá com ele. Tem sentido? Não tem lógica. Os peixes têm a mesma constituição física dos animais que estão na terra? Que os pássaros? Então, por que nós vamos para uma outra dimensão com o mesmo corpo daqui? Sem a mínima possibilidade. Outra dimensão, outro corpo, outra história, vamos dizer assim. Fica claro? Aqui é o seguinte, tem uma lei lá de Moisés que obrigava a mulher a casar com o cunhado se o marido dela não tivesse deixado filho. Ela era obrigada a casar com o cunhado. O filho que pudesse nascer daquele casamento seria considerado filho do primeiro e levava o nome do primeiro. Aí eles colocam uma situação para Jesus. Ó, essa mulher teve que casar com 7 por causa disso. Né? Do lado de lá vai ser mulher de quem? Né? Essa é a preocupação deles. Né? Vai dar um rolo danado a pessoa. E aí Jesus fala assim, ó, vocês estão enganados. Na ressurreição, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Você conhece algum anjo material? Ou nossa ideia de um anjo sempre foi espiritual? Ficou claro? Aqui está se referindo, Jesus se referindo ao seguinte, fala assim, ó, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele, Deus, não é Deus de mortos, mas de vivos. Ora, o Abraão, Isaac e Jacó já haviam morrido. Se está falando que ele é Deus de vivos, significa que eles estavam vivos na dimensão espiritual. É Deus de vivo. Então, essa ressurreição também é espiritual. E quando aconteceu da morte de Jesus também, narra lá os textos, né, que os túmulos se abriram e muitos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. Também, se houve isso, né, é outra história, foi em ressurreição em espírito. Ninguém viu o corpo levantando da sepultura e aparecendo. E já se fizesse, ó, vazava todo mundo. Já pensou? Ô louco, meu. De dia até que a gente, né, mas de noite, então, nossa senhora, em nome de Jesus, ó. A volta de uma alma influenciando uma pessoa viva. Então, esse é um caso que, eu acho que são 2 textos só que dá para ter essa ideia. Veja aqui. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, da fama de Jesus, o que Jesus está fazendo, curando e tal. E ele ficou preocupado, e ele pensou assim,
João Batista ressuscitou dos mortos, e é por isso que o poder de fazer milagres opera nele. Nele quem? Em Jesus. Deu para entender ou não? Meio confuso, né? Então o que ele está falando aqui? Jesus faz milagre, é porque o Espírito de João Batista está nele, baixou nele. Deu para entender? Então a ressurreição nesse sentido aqui é aquela de de um espírito influenciar uma pessoa viva para fazer o que tem que fazer. Fica claro agora ou não? Fica, gente? Outros, porém, não vou seguir, não, porque isso não vou falar lá na frente. Acabar falando. Voltar a viver no mesmo corpo. Jesus curou, ou fez voltar à vida, a filha de Jairo, filha do viúvo de Naim e Lázaro. Pedro ressuscitou a jovem chamada Tabita. E Paulo ressuscitou um jovem menino chamado Eutico, que está em Atos. Então são os casos que seriam da pessoa ressuscitar, mas voltando no mesmo corpo físico que ele tinha, no mesmo. Hoje, certamente, nós falaríamos que passaram por uma EQM. Sabe o que é EQM? Experiência quase morte. O cara que teve com o pé do lado de lá e voltou. Ok? Aquela época, por exemplo, no caso de Lázaro, aquela época o cara mal caía morto, já estava enterrando. Né? Então, será que naquela época não enterraram ninguém vivo, não? Né? Se há pouco tempo, com a medicina nossa, né, não muito avançada, nós enterramos gente viva? Já pensou na época de Jesus? Então, o próprio Jesus diz, Lázaro não morreu. Ele afirma isso. Depois que ele recebe um aviso que Lázaro estava morto, ele demora 4 dias para chegar aqui. E amigo, hein? 4 dias para chegar lá. É porque sabia que ele não tinha morrido. Não, na hora que ele chegar lá, eu vou chamar o espírito dele, vai voltar. O espírito vai assumir o corpo dele, vai voltar a viver. Ele tinha essa autoridade moral para fazer isso. Né? Ok? Agora, nossos olhos, ressuscitou um morto. Mas morreu. Quando ocorre o desligamento do nosso corpo espiritual, do corpo físico, só uma nova encarnação para nós. Nosso corpo não tem jeito de voltar nele para mais. De jeito nenhum. E aí não tem milagre. E milagre, Deus não revoga a lei para fazer. A lei de Deus é perfeita. Se ele precisar de fazer um milagre por algum motivo, ele está mudando alguma coisa. Se ele está mudando alguma coisa, ele não fez perfeito. Se ele não fez perfeito, ele não é Deus. Então a coisa vai por tabela. Fez, está feito, de que jeito não pode mudar. Né? Voltar a viver um novo corpo. Então aqui nós temos a ideia de quê? Da reencarnação. Ok? Então vamos lá. Aí voltamos a Herodes de novo, aquele texto do Herodes. Então, perplexa, tal, João. Outras pessoas diziam de Jesus, né? É Elias que reapareceu. Outros ainda, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Olha o termo, olha o verbo que está usando. Então, uns falam assim, Jesus, é o Elias que foi prometido, está aí o homem aí. Outros não, é um dos antigos profetas, não sabia quem. Ora, como que Elias ou um dos antigos profetas podia voltar na pessoa de Jesus se não fosse pela reencarnação? Tem algum jeito? Jesus perguntou, quem diz a multidão que eu sou? O que eles falam a respeito de mim? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. O verbo é outro evangelista, o mesmo verbo. Ok? Então, mesmo que, é o que eu disse lá atrás, mesmo que isso não fosse regra para todo mundo, ou seja, que fosse só para os profetas reencarnar, mas já era uma reencarnação. Não pode falar que não tem. Ficou claro? E o interessante é que, mesmo Jesus ouvindo isso, das pessoas falando que ele podia ser isso, aquilo, aquilo outro, ele não protestou. Não, isso é absurdo, isso não existe. Ele não falou isso, falou? Quem cala, consente. Então, se ele não falou nada, opondo a essa ideia, sinal que ele assinou embaixo. Fica claro ou não?
Pelo menos para mim isso fica muito claro, né? Mas João Batista não pode ser porque foi contemporâneo de Jesus, né? Isso é óbvio. Então mostra que eles também não entendiam muito da questão da reencarnação. Sabia da ideia, mas não entendia muito. Agora nós vamos entrar no foco principal, que é falar de João Batista. Porque é a coisa que é definida mesmo, e quem define é Jesus. De uma forma bem clara, não deixa dúvida nenhuma, né? Então nós vamos fazer uma referência, uma ligação de João Batista com Elias, que foi um profeta que viveu muito, muito tempo atrás, né? E acontece o seguinte, o último livro do Antigo Testamento é o livro de Malaquias. E esse livro de Malaquias tem essa profecia. Então está falando lá o seguinte, no capítulo 3, versículo 1 e versículos 23 e 25, ou 24, 23 a 24. Eis que enviarei o meu mensageiro, para que prepare um caminho diante de mim. Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé grande e terrível. Ele fará o coração dos pais para os filhos, fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não tenha que ferir a terra com anátema. Essa é a profecia. Vamos ver o que aconteceu. Lucas. Aqui nós temos Zacarias, que era casado com Isabel. Isabel já era de certa idade, então naquele período dela já não ia ter filho nenhum, não. Aí aparece um anjo para Zacarias e fala assim, não, essa mulher vai ter um menino. Ele vai nascer e vai se colocar o nome dele de João. Ainda fala até o nome para pôr do filho. E esse menino terá alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Veja agora, o que fala agora. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter o coração dos pais aos filhos. Já viram isso em algum lugar? Converter o coração dos pais aos filhos? Ouviram isso em algum lugar? Onde que está isso? Não é justamente na profecia de Malaquias? Entenderam ou não? O final da profecia, ó. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos. Não é ligação direta com a profecia de Malaquias? Olha o texto lá. E ele irá adiante dele com o espírito. Lá, aqui fala. Deixa eu ver se eu volto aqui. O espírito e o poder de Elias. Olha, nós sabemos que os profetas, eles agem pelo poder de Deus. Então, se era um profeta, tinha que falar com o espírito e o poder de Deus e não de Elias. Agora, algumas Bíblias... Como é que tira isso aqui? Será que sai? E algumas Bíblias, então, para tirar aquela ideia do poder de Elias, eles mudam. Então, o espírito é a virtude de Elias. E aí você acha de tudo quanto é jeito, né? Eles querendo fugir daquela ideia. Porque você está falando com o espírito e o poder de Elias, para você estar com o espírito e o poder de Elias, você tem que ser o próprio Elias. Ou seja, a reencarnação. Então eles mudam do termo para ficar meio assim vago, e quem lê não vai entender muita coisa não. Ok? Na outra tradução está lá, ele irá adiante. No espírito e virtude de Elias, quer dizer, nós temos três traduções, aliás, são três, e todas as três divergem daquele texto que nós lemos. Para tirar justamente aquela ideia do espírito e o poder de Elias. Porque o espírito e o poder de Elias só pode ser o próprio Elias. Ficou claro? O profeta, eu já falei, que falei em nome de Deus, seria espírito e poder de Deus, não de Elias. E agora é o seguinte, o passo mais interessante é esse aqui, porque Jesus identifica claramente quem é João Batista. Então em Mateus está lá,
É de João que a Escritura diz: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Ouviram isso em algum lugar? Ouviram? Onde? Profecia de Malaquias. Fechou? Então Jesus está falando assim, ó, João é aquele lá da profecia de Malaquias que tinha que vir. Ué, mas a profecia de Malaquias fala que ia mandar Elias, mas então João é Elias. De uma forma bem simples, sem muito esforço. Veja bem, a frase, desde os dias de João Batista até agora. Aí segue o texto. Quando você tem uma pessoa que tem uma idade igual a sua, tem sentido você falar assim, ó, desde o tempo de fulano? Fica meio sem sentido, não fica? Se você fala assim, não, desde o avô de fulano, opa, aí já tem sentido, não tem? Então, se João Batista foi contemporâneo de Jesus, não tem sentido ele falar desde o tempo de João Batista. Agora, se ele estava querendo dizer, ó, desde que quando João é Elias, epa, agora sim, já deu sentido. Percebe ou não a diferença? E porque sabia que João era Elias, então seria mais ou menos que ele falou assim, ó, desde o tempo de Elias isso foi acontecendo. Fica claro? E Jesus diz ainda aos discípulos, deixa eu ver onde que eu tenho isso aqui. Tá. Transfiguração no Monte Tabor. Aí aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. Não que os discípulos viram Elias e falam assim, não estou entendendo mais nada. Mas a escritura não fala que Elias tinha que voltar. Mas não está ali? Aí questiona Jesus. A respeito de como, aqui ó, por que motivos os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Aí Jesus responde, ele certamente virá primeiro. Então, Elias vai vir sim. Para restaurar tudo. Eu, porém, vos digo, Elias já veio. Então já está afirmando, ó, ele já veio sim. Né? E fizeram fizeram com ele tudo o que quiseram, como dele estava escrito. Quem é esse cara que eles fizeram tudo com ele? É o Senhor João Batista. Isso aqui eu não vou falar, não. Vou pular. Porque esse argumento que Elias foi para o céu de corpo e alma, é outra história. Vamos pular isso aqui. Aqui, ó. Eu falei lá, Jesus lá. O Espírito é que dá a vida, a carne de nada serve. Deus é Espírito. Então imagina, essas duas, né, afirmações de Jesus, e você lá no mundo espiritual, com corpo e alma, Deus é Espírito, entendeu? É isso aí quem está falando. Paulo, primeira carta de Coríntios. Esse texto é um dos textos mais claros que tem no Novo Testamento e que define com que corpo nós iremos ressuscitar. E Paulo assim, deixa uma situação muito clara. Então ele começa lá. Todavia, alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? Com que corpo voltarão? A resposta dele, insensato. Aquele que você semeia não volta à vida, a não ser que morra. E o que você semeia não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas simples grão. Então, estão fazendo uma comparação do nosso corpo com a planta. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. O corpo semeado incorruptível é semeado incorruptível, ressuscita incorruptível. O corpo corruptível é o corpo físico. O corpo incorruptível é o corpo perispiritual. É semeado desprezível, mas ressuscita glorioso. É semeado na fraqueza, mas ressuscita cheio de força. É semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Então, Paulo está afirmando que nós temos um corpo espiritual. Se existe um corpo animal, também existe um corpo espiritual. Eu lhes digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem receber em herança o reino de Deus. O que ele está falando? O corpo físico não vai para lá, não.
mas nunca vi um texto tão claro igual este. Né? E é aqui que ele trabalha aquela ideia, para cada situação dar um corpo diferenciado dos peixes, sabe? Ele trabalha isso aí, no texto dele. Então foi muito claro. Eu disse, ó, nós temos dois corpos, o físico, o animal, que chama, e o espiritual. Quando você morre, o que ressuscita é o espiritual. Muito claro aqui. Quem vai lá para cima, para o céu, o reino de Deus, é o espiritual. Pronto. Então, dentro da própria Bíblia, nós temos texto que sustentam que a ressurreição é espiritual e não física. E mesmo assim, os caras ainda ficam acreditando que vão levantar do túmulo. Nas últimas badaladas, não sei de onde. Essa é a nossa ideia. Não é? Uma turma para lá, outra turma para cá. Eu bem assim, já pensou? Você no céu? Anos e anos a fio, escutando anjos tocando harpa, mesma história. Não. Um ano eu aguento, mas depois disso, sei não. Viu? Pelo amor de Deus. É atividade, os espíritos estão aqui, né? A gente vê as informações, os espíritos estão tudo ativos, eu não aguento ficar parado. Quando você pode, lá do mundo espiritual, agir, até beneficiando os seus entes queridos ficaram para trás, que você tem mais poder, vamos dizer assim, e você fica lá escutando anjos tocando harpa. Ah, pelo amor de Deus, juízo, meu. Vamos trabalhar, né? Agora, por que é essa ideia nossa? Óbvio, você fica com uma coisa puxa a outra. Por que essa ideia nossa de estar no céu sem fazer nada? Por que? De onde surgiu isso? Em contrapartida ao pecado de Adão, ao castigo de Adão. Ele foi condenado a trabalhar para sobreviver? Bom, então agora que eu morri, eu quero ficar à toa. Essa é a ideia, entendeu? A gente criou a contrapartida. Agora vamos ver uma pesquisa que nós descobrimos. Interessante. Que tem a ver com essa ideia de céu e inferno. Porque a ideia de céu e inferno, o que é? É contrária à reencarnação. Né? Não é isso? A opção que nos dão em relação à contrária reencarnação. Então, na pesquisa feita em 2001, do Instituto Vox Populi, né, a pedido da revista Veja, fizeram várias perguntas às pessoas. Então, perguntaram, acreditam no diabo? 44% dos católicos acreditam. 81% dos evangélicos também acreditam. Creem na vida eterna do paraíso? Opa, agora o negócio foi lá em cima, né? 84% acreditam no paraíso, os católicos, e 96% dos evangélicos. Agora vamos ver. Quando perguntaram para eles assim, e você acredita que vai para o inferno? Não achou um até agora. Mas beleza, que o inferno é para você, não é para mim, é para você. Não é... Aí é fácil acreditar, meu. É isso. Então é muito fácil acreditar no inferno desse tipo, que é sempre para o outro. Ué. É essa a lógica que eles têm que trabalhar aqui. Entendeu? Para mim, coisa mais sem lógica, não tem sentido. Aqui é a lista da bibliografia que nós trabalhamos. As imagens, eu sempre digo, dá a César o que é de César. A gente trabalha com as imagens, mostra de onde nós tiramos as imagens todas. E aqui está o meu site. Quem entrar lá vai ver essa primeira página, várias categorias. Tá? E tem uma categoria, ela chama assim, palestras em slide. Aí você clica lá, vai abrir uma outra página. Coloca em ordem alfabética. Tá? Essa palestra está lá como reencarnação, está na Bíblia, uma hora, e tem uma de 1h30. Se quiser o outro, um pouquinho maior, só baixar. Dá para quem quiser. Se tiver alguém que trabalha, que faz palestra em casa espírita e quiser usar o material e achar que precisa de mudar alguma coisa, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que eu mando o material em PPT e o cara pode mudar o que quiser. Ok? Acho que eu sempre digo, né? Que a gente sempre trabalha com texto dos outros, com ideia dos outros, porque eu vou segurar pensando que é menino de jeito nenhum. Então, quem quiser usar, e não faz diferença nenhuma se citar meu nome ou não, para mim não faz a mínima diferença. Tá? Ficou claro? Consegui colocar, porque a ideia é uma coisa, colocar essa ideia para que as pessoas entendam de forma clara é difícil, não é fácil não. Mas ficou claro para vocês que está lá assim da forma para quem tem olhos de ver, né, como se diz, né, porque
Se o cara não quiser ver, não vai ver mesmo. Ok? Alguma dúvida? Mas então agradeço a paciência de vocês, a chance de falar. Obrigado, Paulo. Nossa, complementou muito o nosso curso. Eu acho que deu detalhes, né? Que acrescentou muito. Vale muito a pena a gente entrar no site do Paulo, tem muito material lá à disposição, tá? Os livros do Paulo estão ali fora para quem quiser adquirir, tá? Ele vai estar aqui disponível, se quiserem aproveitar, já vamos pegar um autógrafo do seu Paulo, né? Vamos fazer isso, nós vamos para o nosso intervalinho, só lembrando que a entrada é pela porta de cá, tá? Para a gente se organizar. Oi? Não, a entrada. A entrada para o lanche. Isso, pode ser. Depende, depende do ponto de vista. Paulo, obrigado de novo, tá? Peguei o Paulo de sopetão, tá, gente? Aquela hora que ele chegou, que ele soube que ia dar essa palestra curso pra gente, tá? Então, assim, merece muito a nossa gratidão pela disponibilidade de estar aqui, de estar passando essas informações pra gente. Paulo, muito obrigado mesmo, tá? A gente agradece de coração e espero que aproveite a sua visita aqui conosco, que para nós está sendo muito importante. Obrigado de novo, tá? Gente, então, pessoal, vamos para o nosso lanche, tá? Depois